Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. E hoje nós vamos focalizar um assunto por demais importante, que é o estrabismo. Então, o estrabismo é uma das partes da oftalmologia de grande importância, porque um estrabismo, se não identificado em tempo certo, ou seja, muito precocemente, poderá alterar profundamente a visão e a vida da pessoa. Então, por isso nós trouxemos hoje aqui esse assunto e queríamos dizer que a nossa entrevistada de hoje é a doutora Raquel Amorim, que ela é médica, oftalmologista, que tem uma formação profissional em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma residência em oftalmologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e uma especialização em estrabismo na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Portanto, conosco aqui nós temos a doutora Raquel, especialista em cirurgia e clínica do estrabismo, e a gente sabe de saída que o estrabismo ele pode ser acomodativo ou paralítico. Ou seja, o olho pode desviar por conta do olho estar fazendo força para poder ver melhor. Então, ele pode desviar para um lado, para outro, para cima ou para baixo. Ou o estrabismo pode aparecer por uma lesão paralítica. Então, quando há uma lesão paralítica, realmente há um desvio e o tratamento é completamente diferente um do outro. Depois nós sabemos também que ele pode ser funcional e estético. A correção dele pode ser funcional, estética, clínica e cirúrgica. Nós dizemos que ela é funcional porque a correção do estrabismo, se eu fizer no tempo certo, eu vou conseguir deixar o olho com a função normal. Caso contrário, esse olho fica prejudicado para o resto da vida. Quer dizer, funcionalmente, esse olho deixa de ver, nós chamamos isso de ambliopia, e que normalmente não tem jeito, não tem correção, depois de 10, 11 anos de idade. Depois, a correção do estrabismo pode ser feita clínica e cirurgicamente. Então, nós diremos que ela é feita clinicamente, através de exercícios, e feita através de correção da refração, quer dizer, se o paciente tem hipermetropia, miopia ou astigmatismo, a gente faz a refração, corrige com óculos, e com isso a gente corrige o estrabismo. Quando nem os exercícios, nem as refrações dão jeito, aí nós passamos então, finalmente, para a correção do estrabismo através das cirurgias. Então, isso seria assim, um quadro bem geral do que nós vamos falar hoje aqui, né? E que tem uma grande importância, porque as complicações do estrabismo são as mais assim, atrozes, né? Cria grandes problemas sociais, a pessoa que tem estrabismo, cria grandes problemas psicológicos e problemas de ordem estética. Vocês avaliem mesmo uma pessoa que tem um olho torto, principalmente se for uma pessoa do sexo feminino, como ela enfrenta assim, as pessoas, né? E cria dentro dela uma dificuldade que começa muito cedo. Na escola, a criança quando chega, recebe uns apelidos, umas coisas, que vai deixando ela completamente diferente. E finalmente a estética. Por mais bonita que seja uma pessoa, se ela tem um desvio ocular, impede ela de se projetar na vida. Hoje se fala muito em discriminações. E eu diria a vocês que quase todos nós temos as nossas discriminações e sempre a gente diz, não, eu não tenho isso não, eu não tenho discriminação com ninguém, de jeito nenhum e tal. Mas, na realidade, nós temos problemas sociais relativos a isso. Porque vocês vejam bem, quem é de vocês que queria uma moça ou um rapaz que noivasse com seu filho, ele com o olho torto? Você, logicamente, que daria uma penadazinha para não ter.
Colegas que estão assistindo aqui, você procura sempre uma moça muito bonita, um rapaz muito bem apresentado, para ficar trabalhando na sua clínica. Você jamais colocaria uma pessoa com o olho torto, estrábico. Portanto, problemas sociais, psicológicos e estéticos são de muita importância no problema estrabismo. Bom, então nós estamos começando o nosso programa Saúde é Tudo, hoje com o assunto estrabismo, como eu falei há pouco, e a nossa convidada especial é a doutora Raquel Amorim, que todos vocês já conhecem. Aqui em Natal ela faz cirurgia de estrabismo, justamente com a clínica cirúrgica, e todos nós sempre somos muito curiosos. Eu gostaria de saber, Raquel, para que os nossos telespectadores saibam, por que você fez medicina? Por que você escolheu oftalmo? E ainda mais importante, por que estrabismo? Você vê que a maioria dos nossos colegas são cirurgiões de catarata, de retina, de transplantes, enfim. Diga o que passou na sua cabecinha feminina quando escolheu medicina, que é uma coisa tão intrigante, tão trabalhativa assim para a mulher, né? A mulher perde muito da sua vida em fazer medicina. Medicina a gente tem pouco divertimento, muito trabalho, muita responsabilidade. Então me diga aí, a mim e aos nossos telespectadores, por que você, Raquel, fez tudo isso? Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada, Dr. Marcos, pelo seu convite. E eu me sinto honrada, porque falar em por que escolhi o curso de medicina, eu me lembro, o senhor foi meu professor na graduação, quando eu ainda nem tinha escolhido cursar oftalmologia, né, na residência. Então, obrigada pelo convite. E respondendo a sua pergunta, eu escolhi medicina, assim, primeiro que eu era, né, sou, mas na época da escola, uma pessoa muito estudiosa. E tinha sempre aquela situação de que aluno que é muito estudioso geralmente tenta medicina. Mas eu também tentei porque era uma coisa da qual eu gostava. Eu sempre gostei muito, entendeu? Mas, assim, acho que a gente estudando mais no final, a disciplina de oftalmologia, né, da qual o senhor foi professor, aí me interessei. E dentro da oftalmologia, eu acho que desde o primeiro ano de residência eu já queria estrabismo. Primeiro porque eu achava muito curioso como é que era o funcionamento dos olhos, né? Como é que as hiperfunções musculares, as paralisias, e como tem poucas pessoas fazendo essa especialidade, então eu decidi, e na nossa residência não tinha tantas pessoas que ensinassem, então, de certa forma, eu me interessei por esse assunto e, hoje em dia, é uma das minhas paixões. Ok, doutora Raquel. Foi muito interessante que cada um tem sua história. Cada pessoa que faz essa medicina, né, que é tão desejada por todos, né, hoje em dia, existem os terapeutas, de uma maneira geral, que se sentem médicos e, às vezes, até interferem nas coisas. Quando no início aqui do nosso trabalho eu disse que um dos tratamentos que poderiam ser realizados seriam os exercícios oftalmológicos, hoje em dia tem um bando de pessoas que estão pousando aí na internet, dizendo que exercício tal e qual cura catarata, glaucoma, enfim, coisas que não é verdade. Inclusive tem uma moça aí que foi até processada pelo Conselho Federal de Medicina. Por charlatanismo, né? Isso, porque exatamente ela toma às vezes o nosso lugar como se a gente não soubesse aquilo. É que os exercícios em estrabismo, além de ter poucas pessoas fazendo, aqui em Natal tem uma professora que ela me ajuda muito quando eu preciso desses exercícios ortópicos e pleópicos. Mas é difícil, não é comum isso. E a gente que é médico não tem tempo de fazer esse outro, senão não dá tempo de atender os pacientes. Então, é uma série de dificuldades, e eu sei mesmo que hoje está aqui assistindo o nosso programa, vários clientes meus, e estudantes de medicina e tudo mais,
em que a gente vai mostrar para eles o quão é importante o estrabismo, porque é uma coisa que fica à parte, não sei porquê, mas eu gostaria que você, que já está, uns 16 anos já, que você está formada, né? Eu já perdi as contas, Mais ou menos verdade. isso. Então você já passou por muita coisa, já viu muita coisa bonita, já sofreu uma série de coisas. Então me diga, Raquel, no seu entender de médica e especialista, o que é o estrabismo para você? O estrabismo é um nome técnico para qualquer falta de alinhamento entre os olhos. Seja esse desalinhamento momentâneo, permanente, intermitente, e ele é o contrário da visão binocular normal. Então, é interessante eu falar como é que funciona a visão binocular normal, né? Que é o oposto do estrabismo. Para a gente poder ter a nossa visão, a visão tridimensional, né? Visão em 3D, nós precisamos ter os dois olhos, cada olho, né? Os eixos visuais paralelos, e cada olho está olhando o mesmo objeto ao mesmo tempo. E no cérebro, que a gente enxerga com o cérebro, essas imagens são fundidas e são vistas como única imagem. E é isso que dá a sensação de profundidade e visão 3D. Então, consequentemente, a gente deduz por pacientes que têm estrabismo, na sua maioria, não tem visão binocular, ou se tem, é de forma momentânea. Tem alguns desvios que são intermitentes, tipo as exotropias intermitentes, em uma boa parte do tempo ele tem visão binocular. Agora, a maioria dos pacientes tem a chamada visão monocular, que acontece como não dá para o cérebro usar os dois olhos ao mesmo tempo, ou até dá, em determinados casos, que ocasiona a visão dupla. Então, isso, na criança, quando o paciente tem um estrabismo na infância, ele vai desenvolver para o resto da vida a visão monocular, que é o seguinte, ele enxerga com um olho de cada vez. Então, se ele está fixando com o olho esquerdo e o direito está desviado, o cérebro apaga a imagem do olho desviado para não ver duplo, e vice-versa. E isso, não sendo tratado, vai levar à supressão, consequentemente à ambliopia, e aí tem vários níveis. Mas, então, a lógica da visão monocular é essa, ver com um olho de cada vez. Inclusive, a característica que você está falando aí tem uma importância muito grande, que é a visão estereoscópica, que normalmente só existe 2 animais na Terra que têm a visão estereoscópica, que é o homem e o macaco. Todos os outros animais, eles vê de um lado, de outro, vê para trás, mas nunca tem a visão de profundidade. Essas duas pessoas é o homem e o macaco. Então, e o macaco o negócio é mais grave, porque ele quando pula de um galho para outro, ele precisa saber exatamente a que distância ele está. E o macaco, quando ele perde um olho, ele morre, porque quando ele pula, ele não sabe se chegou, está perto ou longe, e ele finda caindo e morre. Nós temos a visão de profundidade que a gente prova a cada momento. Você pode ver, as pessoas que estão assistindo aí o programa, muitas pessoas quando vai estacionar o carro, ou para muito longe, ou bate. Quer dizer, ele não sabe se está perto ou longe. Quer dizer, essa visão de profundidade só existe quando existe o paralaxe, que é justamente a comparação de um olho com o outro. Daí a grande importância da visão binocular. Sim, esqueci de falar também que o estrabismo ele atinge cerca de 4% da população como um todo. Então, não é tão baixa assim a incidência, né? E é conhecido popularmente conhecido como vesgueira, né? É um nome bastante conhecido, um nome popular. Então, a importância, assim, depois que colocaram esse teste do olhinho, que foi uma coisa providencial, espetacular, que ela começou a diminuir os problemas para o futuro da visão. Um deles foi um programa que eu fiz anterior, mostrando o retinoblastoma, que ele passava desapercebido, e que finalmente o tratamento que eu mesmo muitas vezes fiz foi extrair o globo ocular, porque o paciente já chegava com 4, 5 anos já com um tumor muito desenvolvido. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de, ao nascer, já suspeitar do tumor e tratá-lo.
que foi causa do último programa nosso aqui. E então, o estrabismo é outra coisa que o teste do olhinho nos ajuda muito. Só que, eu sempre estou falando aqui, Raquel, que o pessoal pensa, de uma maneira geral, que o teste de olhinho, a criança nasce, faz o exame, já fiz o teste do olhinho. E quando o teste do olhinho realmente tem mais 2 etapas. A outra é entre 6 meses e 1 ano, e depois entre 1 ano e 3 meses, e que já deverá ser feito pelo oftalmologista. Então, com o exame do grau, isso, inclusive. Isso. Né? Então, e a gente consegue fazer exame do grau em crianças de 1 ano de idade. A gente tem o nosso jeito de fazer e a gente consegue detectar também. Certo. Então, qual seria assim, o primeiro conselho que você dava ao pessoal que tem criança em casa sobre isso que nós falamos agora? Além de descobrir doenças raras, como catarata, glaucoma, retinoblastoma, o estrabismo, que tem criança que já nasce com ela, e tem criança que vai desenvolvendo, e tem estrabismo que não tem valor, mas tudo isso tem que ter orientação médica. Pronto. Então, é o seguinte, todos os bebês devem ser examinados, devem fazer o teste do olhinho ao nascimento, depois uma nova consulta aos 6 meses, para ver se está acompanhando, fixando bem os objetos, se tem ou não desvio, porque tem um desvio chamado esotropia congênita, é um desvio muito conhecido, muito famoso entre nós estrabólogos. Então, é aquele bebê que tem um desvio muito grande e tem até dificuldade de olhar para os lados, tamanha é a contratura dos músculos retos mediais. Então, assim, essa esotropia congênita é chamada congênita, mas pode se desenvolver desde o nascimento até os 6 meses. Então, tem os estrabismos que a gente pode detectar do nascimento até os 6 meses, que é o estrabismo congênito. Por isso que a gente vê, um bebê que a gente vê com recém-nascido, pode até os 6 meses desenvolver esse estrabismo. E aí, então, consulta ao nascimento, 6 meses de idade, depois com 1 aninho de idade, e depois disso anualmente. Aí, uma coisa muito, muito importante de falar é o pseudoestrabismo. O que acontece? Tem alguns bebês que não têm estrabismo, mas que, devido à prega nasal ser larga, que não é nenhum problema, às vezes é característica mesmo do bebê, da família, porque o ossinho nasal não é tão desenvolvido. Então, as mães levam para a consulta, e que bom que levam, porque tem que ir mesmo, mas preocupadas de o bebê ter um desvio. Quando a gente vai examinar, a gente vê que é um falso estrabismo. Por quê? No que essa preguinha está larga, cobre a parte branca dos 2 olhos. E aí, se a criança, principalmente em foto que as mães notam, se a criança estiver com a cabeça botada na foto, a mãe vai achar que o olho entortou, mas na verdade é que o olho se escondeu debaixo dessa membraninha branca não, debaixo da prega nasal, chamada epicanto. Então, isso é um dos pseudoestrabismos. Aí tem desvios que aparecem tipicamente entre 2 e 3 anos de idade, e aí tem vários tipos de estrabismo de acordo com faixa etária e causas, né? Mas, respondendo a sua pergunta, as etapas de exame do bebê são essas que eu falei. Outra coisa importante, o recém-nascido pode, de vez em quando, apresentar desvios esporádicos até os 2 meses de idade pela imaturidade do sistema neurológico. Então, nem todo bebê que desvia tem estrabismo, mas se esse desvio persistir após os 2 meses, aí realmente tem que se investigar. Ok, é muito bem explicado. Nós estamos aqui com a doutora Raquel, que é médica, oftalmologista, com especialização em estrabismo, que atende, claro, todas as idades, e o estrabismo pega todas as idades, que é outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar daqui a pouco. Do 0 ao 100, 120, todas as idades. Pode aparecer em qualquer época da vida. E a gente fala muito, como eu até disse no início, que o estrabismo ele pode ter várias causas. Então, na realidade, eu queria que você agora complementasse aquilo que eu falei, as causas, como é que você descobre o estrabismo e quais são o aparecimento dele vem por causa de quê? São várias as etiologias. Não, são inúmeras.
Então, assim, tem o estrabismo congênito, que é que você já nasce com ele, ou desenvolve até os 6 meses de idade. E aí tem adultos que têm estrabismo congênito, porque nunca corrigiram. Então, a gente chama de estrabismo congênito. Tem também os estrabismos adquiridos, né? Os estrabismos adquiridos, eles podem ser relacionados ao grau. Por exemplo, é muito comum um paciente que tem uma hipermetropia de moderada para alta, só que ele tem uma tendência a desviar, né? E aí, quando chega entre 2 e 3 anos, que ele começa a ter necessidade de enxergar mais para perto, por causa de escolinha, ou porque vai assistir algum vídeo, então esse olho começa a desviar. E quando você vai fazer o exame do grau, você vê que tem uma hipermetropia até alta, e você prescreve os óculos e resolve a situação. Não resolve definitivamente, mas na hora que a criança está com os óculos, o olho está alinhado. Tirou os óculos, o olho desalinha. Então, é o estrabismo acomodativo. Tem também o estrabismo adquirido essencial, ou seja, significa que não é causado por grau. Uma coisa muito importante na infância, e também acontece em alguns adultos jovens, é o estrabismo desencadeado pelo uso excessivo de telas. Está muito comum, muito, muito mesmo. Não é brincadeira. Quase toda semana a gente tem visto no consultório paciente com essa situação. Ou criança que não tinha estrabismo e quase que de uma hora para outra começa com estrabismo e visão dupla. E você vai ver, ele estava exagerando no celular, entendeu? E aí, o que acontece? O uso excessivo da visão de perto contrai os músculos retomediais e aí precipita. Às vezes o paciente já tem uma tendência, e isso acaba agravando a situação e o olho fica, às vezes, com um desvio bem grande. E a maioria dos casos evolui para a cirurgia. E isso acontece também em adultos, não só em crianças. Então, é um alerta para os pais ficarem de olho nessa situação. E aí, nos adultos, um traumatismo craniano pode causar um estrabismo por paralisia de nervos que mandam informação para o músculo fazer a movimentação. Hipertensão arterial, diabetes mellitus descompensados podem causar também estrabismo. Doença de Graves isso pode causar também. Ou então descompensação de desvios pequenos pré-existentes. E tem muitos mais. E outra coisa, na criança também, esqueci de dizer, que tem várias síndromes associadas com o estrabismo. Síndrome de Mébius, que cursa com paralisia facial. Tem várias síndromes também. Mas eu acho que, basicamente, o resumo dos tipos de estrabismo é esse mesmo. Eu queria que vocês que estão assistindo o nosso programa prestem atenção à importância que a doutora Raquel acabou de falar. Nós temos a chamada doenças da modernidade. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha esses problemas que ela falou agora. A criança era míope porque tinha os pais, avós míopes. A criança tinha problema de refração porque tinha isso na família. E hoje não. Hoje são crianças que de uma hora para outra desviam os olhos, começam a ser automíopes. E nós chegamos à conclusão, a parte médica, a parte oftalmológica, a ciência em geral, que isso está sendo causado pelo abuso do uso das telas de computador, de celular, de tablet. Se tem Esterbom, tem verão. E se tem verão, tem Esterbom. Na praia, na piscina, sorvete e casquinha, tem na Esterbom. Se tem verão, tem Esterbom. É mais gostoso, Esterbom. É a cara do verão. Chegaram nossos lançamentos, tão natural quanto tirar a fruta do pé e com aquela cremosidade que não pode faltar. Esterbom, qualidade que surpreende. Valorize os ambientes da sua empresa.
De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Educação é um direito, mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora! pix@lbv.org.br. A criança hoje em dia ela vai para o colégio e lá quase toda criança tem um tablet, ela tem aula na tela. Ela passa a manhã com aquilo. Quando ela chega em casa, continua na tela porque vai preparar as lições. E quando ela termina tudo, ela ainda vai brincar com a tela. Vai jogar. Então, toda criança que passa mais de 3 ou 4 horas em ambientes não higiênicos, e não higiênicos que eu digo é o seguinte, uma criança que vai para o quarto, para não incomodar os pais, apaga a luz e fica com o celular, ele vai queimar uma área importante do olho, que é a mácula. Então, é muito importante isso. A gente fala e o pessoal não está dando muito valor. Isso vai ser muito exacerbado daqui a pouco. Porque todo mundo sabe que a luz azul é uma luz boa até para o sistema nervoso. Mas a azul que tem lá, é a chamada azul violeta, é uma luz que tem LSD, que ela penetra e queima a retina do olho, como se você estivesse olhando para um eclipse. Ninguém consegue olhar para o sol, porque a natureza é muito sábia. A luz é tão intensa que você fecha o olho e não olha. Mas quando está havendo um eclipse do sol, por exemplo, aí você vê aquela bola e não incomoda, mas o raio é o mesmo para interferir no olho. Então, o que a doutora Raquel falou, quero que vocês lembrem-se, a criança, ela brinca com o computador, mas os pais, os adultos, as pessoas que tomam conta, tios, avós, etc., precisam serem alertados para isso, para nos ajudar. Porque quando chega no consultório um problema desse, não só na criança, a criança muito mais, mas já é difícil da gente ajeitar. Existe uma doença do adulto, que é o DMRI, que é doença macular relativa à idade, que só aparecia aos 60, 70 anos, hoje a gente está encontrando em pessoas jovens, com lesões exudativas lá da mácula, por conta de coisas como essas também. É uma das causas que a gente tem que aqui aproveitar a oportunidade e lembrar a vocês, porque a gente estuda um pouco mais essas coisas e está notando no consultório uma porção delas, e essa já é comprovada cientificamente. Algumas outras alterações que nós estamos tendo nos olhos, que a gente diz, será que é por causa da Covid? A gente ainda não pode afirmar, mas tem muita coisa que apareceu nos olhos depois das pessoas que tiveram Covid. Daqui a uns tempos nós teremos mais coisa para falar para vocês. Doutora Raquel, complete aí as coisas que eu falei, que você tem mais intimidade com a matéria. Sobre esse tema, o que eu acho importante de frisar não é nada oftalmológico, não. É comportamental mesmo. Eu lembro que quando meus filhos, eu tenho 2 meninos, né, um de 4 e um de 7, quando eles eram pequenos, de vez em quando eu dava o celular e eu percebia que na hora de retirar eles faziam birra. Aí uma vez eu reclamei para uma pessoa, inclusive até para um paciente meu, eu disse assim, é fogo, eu dou o celular, depois eles não querem devolver, como se eu fosse refém da vontade dos meninos. Aí ele disse assim, não, quem decide é você, você que tem a autoridade, que tem que regular isso. Então, uma coisa que eu noto muito tipo assim, eu aviso, né, no consultório, eu mudei de conduta em relação a isso. Claro que eles não usam para joguinho, entendeu? Claro que eu não vou dizer que é 100%, mas assim, eu reduzi drasticamente, porque eu entendi que era uma responsabilidade minha limitar o acesso deles.
E é muito comum, quando a gente está no consultório, a gente alerta. Olha, inclusive, pacientes, crianças que são hemétropes, que não têm grau, tem muito mais chance de desenvolver miopia com o uso do celular, ou seja, ele poderia nem desenvolver miopia. Mas aí, quando eu vou alertar que não deve exagerar, que tem que ser determinada idade só 2 horas por dia, aí a mãe, olha, você está vendo, você tem que diminuir, como se a responsabilidade de controlar isso fosse da criança, mas é dos pais, entendeu? Isso aí, os pais precisam compreender isso, que os pais é que têm que controlar e reduzir, e não esperar que a criança devolva o celular, entendeu? Porque isso vicia o adulto e vicia a criança também. Inclusive, Raquel, como eu faço psicanálise, que é uma subespecialidade minha também, essa coisa que nós estamos falando aqui sobre olho e as complicações que podem advir pelo uso abusivo dos celulares e, finalmente, dessa técnica tão moderna e tão boa, mas a bomba atômica também foi muito boa, a energia nuclear, mas ela é usada, às vezes, para o mal. Então, você veja que essa situação de celular, ela está mexendo também com a cabeça das pessoas. Eu me preocupo muito com essa geração atual. Eu vou dar um exemplo, assim, bem corriqueiro. Nós, com mais idades, que temos os netos, às vezes, em casa, a visão antiga era o avô lá sentado na sala e os netos vinham, ficavam no colo, brincavam e traziam coisa para mostrar. Hoje em dia, o panorama raramente é este. Normalmente os netos chegam, oi vô, passam direto, apertam a mão e vão lá para um cantinho e lá ficam falando sozinho com o celular. Então essas criaturas um dia, quando perderem esses avós, os próprios pais, eles vão ter muita saudade desse tempo perdido que eles não estão aproveitando. Como também cria muitas imagens. Hoje em dia a criança não brinca mais, não corre. Ela brinca com o celular, ela joga no celular. E isso não há um desenvolvimento psíquico, nem motor que vale. Quer dizer, o problema psicológico também interfere demais. Só tem uma coisa boa que eu gosto desses jogos, doutora Raquel, é que tem uns joguinhos que é o pula-pula, o joga e volta, que eles têm até indicação quando nós temos dificuldade da criança fixar e fazer movimentos de lateralidade. Então, tem uns joguinhos espetaculares que são bons para isso. Mas essas outras coisas, como você falou, os pais, os responsáveis, a gente dá a ideia, mas se eles não tomarem a frente, não adiantou nada do que a gente fala, né? Mas dando continuidade aqui, eu gostaria que você fizesse assim sua classificação de tipos de estrabismo. Eu sei que a gente olha para uma pessoa e tem um olho desviado e diz, fulano é estrábico. Tem um olho para dentro, tem um olho para fora, tem um olho para cima. Os tipos de estrabismo que o profissional classifica e que cada um deles tem um tipo de tratamento adequado. Por exemplo, normalmente o hipermétrope, quando começa cedo, a hipermetropia dele não corrigida, a tendência do olho é desviar para dentro, que é a esotropia. E quando é míope, por ele não acomodar, é o olho ir para fora. Não sendo isso regra geral, mas é mais comum. E que a gente tem que corrigir isso cedo para que o olho não se torne amblíope, ou seja, não se torne sem utilidade e, consequentemente, sem visão e nem recuperação. Então, como você classificaria os tipos de estrabismo, independente dessa posição? Então, tirando das formas de classificar e dizer quais são os tipos, em relação à direção do desvio, a frequência dele e a comitância. Como assim? Então, em relação à direção, a gente tem capítulos, tem livros que tem livros só sobre desvio convergente, são as esotropias, os estrabismos divergentes, que são os estrabismos para fora. E aí tem vários subtipos de cada um deles. Tem também os estrabismos verticais, ou hipertropias, que é desvio para cima, hipotropia, desvio para baixo.
Aí, por exemplo, você pode ter uma hipotrofia por uma fibrose congênita do músculo reto inferior, que puxa o olho para baixo. E outra coisa é que eles podem coexistir. Um mesmo paciente pode ter desvio horizontal e vertical. Ele pode ter um desvio divergente e esse olho que é divergente, ele pode estar mais acima do que o outro. E aí isso é importante porque você vai ter que fazer isso direitinho e corrigir tudo isso na mesma cirurgia, certo? No mesmo tempo cirúrgico. Com relação à frequência, então, a gente tem os desvios intermitentes, que são aqueles pacientes que o olho desvia e depois volta ao alinhamento. E os desvios permanentes. O paciente que de cara você olha e você já viu o estrabismo, provavelmente é aquele que tem um desvio permanente. E aqueles pacientes que têm os desvios intermitentes, um exemplo muito clássico, a exotropia intermitente, como eu já falei. Esse paciente, ele tem os olhos alinhados alguma parte do tempo, e quando ele está distraído, ou quando ele está estressado, ou quando ele sai no sol, fecha um olho, porque o olho desvia, então é um mecanismo de defesa. Quando sai na claridade, no sol muito forte, é muito típico. Então, um desvio intermitente. Outro tipo de desvio intermitente é aquele relacionado à hipermetropia, que o paciente, quando não está forçando a visão, está com o olho alinhado. Quando olha para perto, aí aquele olho desvia. Então, é um intermitente. E também podemos classificar como desvio comitante ou incomitante. O que é comitante? É que é parecido nas várias direções do olhar. Então, tem alguns desvios para frente, de um determinado tamanho de desvio, olhando para cima e para baixo também. E tem os incomitantes. Tem pacientes que, para cada direção que olha, o desvio muda, entendeu? Ou às vezes olhando para cima, o desvio é maior do que olhando para baixo. Então, isso é muito importante em termos de planejamento cirúrgico, porque você tem que fazer vários truques para deixar tudo simétrico, para você não corrigir só o desvio quando ele olha para longe, mas para você também corrigir o de cima e para ficar simétrico. Aí você vai ter que usar truques, você vai ter que operar os músculos do meio e baixar esses músculos, ou debilitar músculos verticais, né? Depois eu vou falar sobre a anatomia dos músculos também, né? Acho que o senhor vai mostrar para eu poder depois a gente comentar sobre isso. Certo. E outra coisa, eu queria que você dissesse, Raquel, porque é muito importante, tem pessoas que não usam muito os aprimoramentos médicos, procura recursos alternativos, e eu diria assim, para você mostrar quais são as causas que podem ocorrer de prejuízos para essa criança em desenvolvimento que é portadora de estrabismo. Porque, às vezes, demoram a ir ao médico, demora a usar o tratamento e, finalmente, ficam se excluindo quando chega o momento de operar. Então, eu queria que você dissesse assim, olha lá, qual é o problema que pode surgir por conta da criança já estar estrábica há tantos anos, se está ou não fazendo, se o óculos está ou não resolvendo, enfim, a sua conduta nesses casos. Então, é o seguinte, falar do que o estrabismo pode gerar, não é isso? Isso. De forma geral. Isso. Então, primeiramente, vamos falar do seguinte, os 7 primeiros anos de vida é um período muito importante, crítico para o desenvolvimento da criança como um todo. Por quê? Porque o cérebro está no período de plasticidade, né? Então, ele está aprendendo, ele está se modelando. Então, quando o estrabismo acontece antes dos 7 anos e não é tratado, vai ocorrer muito, na maioria dos casos, o que a gente chama popularmente como olho preguiçoso, que é a ambliopia. A ambliopia é o seguinte, é um olho que tem tudo para ser viável, ele não tem nenhum problema, ele não tem problema na córnea, na retina, ele não tem nada, mas simplesmente ele ficou com a visão baixa, e tem vários níveis de rebaixamento visual, porque ele não foi usado. Então, por quê? Se uma criança ela tem um olho desviado, ela não tem visão 3D, porque os dois olhos não estão conversando um com o outro. Então, ela tem um olho desviado, ela, em tese, veria duplo, porque um olho está vendo um objeto, o outro olho está vendo outro. Então, ela veria duplo.
Como o cérebro está no período de plasticidade, ele consegue se defender dessa visão dupla. Mas aí isso tem um preço. Por que vai se defender da visão dupla? Porque é um dos sintomas visuais mais incômodos. Como é que você vai funcionar vendo duplo? É muito complicado. Então, ele se defende como? Ele vai ignorar a imagem do olho desviado, e essa supressão da imagem do olho desviado por muito tempo causa a ambliopia. E aí tem que tratar no tempo certo, porque senão é irreversível. Então, pacientes, um outro detalhe, tem que fazer consulta de rotina sim, porque a criança que não tem visão boa nos 2 olhos, às vezes ela não sabe nem o que é enxergar bem, porque a experiência visual dela é sempre de borramento, para ela isso é normal. E a criança que vê muito bem por um olho e mal pelo outro, ela também não tem o discernimento de saber que o olho não está enxergando bem, porque ela não faz assim, ela não compara. Então, às vezes já vi chegar até adolescente que tinha um olho sem enxergar por Duchenne, por uma corioretinite, e não sabia que não enxergava por um olho. Então, ainda mais uma criança. Então, tem que ter essa consulta de rotina. Uma outra coisa que os princípios desse sintoma, eu acabei de explicar, que o estrabismo pode causar é a diplopia, que é a visão dupla. Porque no adulto, ele não tem mais como fazer essa supressão. O cérebro não tem mais essa capacidade. Então, ele vai ter a diplopia, se desenvolver o estrabismo mais tardiamente. Aí, outras consequências que não são menos sérias do que essa que eu falei, é a parte estética. Só que quando é muito complicado a gente falar com prejuízo estético, porque eu poderia dizer que a cirurgia de estrabismo é uma cirurgia reconstrutora. Por quê? Como é que eu vou dizer que é estético você, sei lá, colocar um silicone, não sei. Eu acho que estética são outras coisas, e não a correção de um olho que está torto. Porque isso daí, a gente tem um impacto tão negativo na vida da pessoa, em termos psicológicos e sociais, que é muito complicado você dizer que é estética. Eu acho que é muito mais do que isso. E aí, o paciente que tem estrabismo, infelizmente, sofre um estigma muito grande, é estigmatizado, sofre problemas psicológicos. Já atendi muitas crianças, até com depressão. E depois que você opera o estrabismo, essa criança muda da água para o vinho, vira líder da classe, entendeu? Já tive pacientes, mulheres que vem uma pessoa de um jeito, e depois que se operam, até vem toda maquiada, que antes nunca se maquiava, entendeu? Porque não achava nem que valeria a pena. Então, assim, tem essa questão estética, psicológica e social. Por que social? Porque, assim, a interação de um ser humano com o outro é feita com os olhos, né? Se uma pessoa não olha no seu olho, você acaba pensando, que estranho, não é legal para a interação social você não conseguir olhar no olho do outro. E aí, o que acontece? Muitos pacientes reclamam que dificuldade para conseguir emprego, dificuldade com amizade, dificuldade em relacionamento amoroso. Então, tem esse lado que não é menos importante do que as complicações visuais. Ok, muito bom o que você falou aí. Então, foi muito bem explicado aí por você. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltaremos logo em seguida para continuar o nosso programa sobre estrabismo. Há 35 anos atuando no mercado potiguar, seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Valorize os ambientes da sua empresa.
De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Bom, voltando ao assunto do estrabismo, eu agora queria ver você em ação, Raquel. Chega no seu consultório um paciente com desvio ocular, pai, mãe, a família lá por perto. Quais seriam suas condutas e quais seriam suas decisões de acordo com o encontrado, o prescrito e o executado? Porque muitas vezes já aconteceu comigo isso, de eu explicar, passar o óculos, e às vezes a mãe chega e diz assim, mas fulaninha vai usar óculos? Quer dizer, estraga todo o trabalho que a gente fez, e ela volta tempos depois já sem condições da gente tratar. E sim, tratar com o mais agressivo, que é a cirurgia, e às vezes com o problema de já ter havido uma baixa visual que não é tão recuperável, certo? Então, eu vou projetar aqui um tape, que é um dos exames assim mais importantes que eu queria que você desse. Ele é bem rápido para você mostrar ao pessoal o nome dele e como é feito. Então, olha aí. Já posso comunicar, né? É. Então, esse paciente é chamado, esse exame é chamado de cover test, porque esse paciente tem um desvio convergente. Você vê no teste que ele prefere fixar com o esquerdo, que é o olho dominante dele. E aí, o direito está desviado. E na hora que você oclui o olho fixador, né, que é o dominante, oclui o esquerdo, o direito assume a fixação. Então, esse teste, ele primeiro pode ser utilizado para confirmar que existe o desvio, porque quando os olhos estão alinhados, não é para existir esse desvio. Você oclui um olho e oclui o outro, não se movimentam os olhos. Já quando tem um desvio, fica como se fosse esse joguinho de ping-pong. Na hora que eu oclui um, o outro fixa. E na hora que eu oclui o que estava fixando, o que estava ocluído faz um movimento para refixar. E aí, esse teste vai detectar se tem um desvio. E um teste mais aprimorado do que só com esse cover test é chamado cover test alternado com prisma. Que aí você vai fazer desse mesmo jeito, só que no olho direito, por exemplo, nesse caso, você vai colocando prismas de tamanhos sucessivos até neutralizar esse movimento. Então, é assim que a gente mede o desvio. Isso é importante para planejar a cirurgia. E eu estou até aqui com os prismas para mostrar. Aqui uma caixinha, uma das minhas caixas com prisma. Você vê que ele é em formato triangular. E aqui está indicado o valor desse prisma, porque o desvio é medido em dioptrias prismáticas. Então, você começa a fazer aquele exame, coloca 20, certo? Para corrigir o desvio. O olho continua se mexendo, aí você vai aumentando. O tamanho do prisma que neutralizar o movimento é o tamanho do desvio. E aí você vai fazer esse teste, o paciente olhando para frente, para cima, para baixo, em diversas posições. Então, é um teste diagnóstico do estrabismo. Esse cover alternado e cover alternado com prisma. Agora, importante, você só consegue fazer esse teste se o paciente tem uma visão relativamente boa nos dois olhos. Porque, para fazer isso, ele tem que fixar com os dois olhos um determinado objeto. Quando o paciente tem, ou é muito criança, não colabora muito com isso. Quando é uma criança muito pequena, porque você tem que fazer essas medições, as medidas. Por exemplo, um bebê que tem estrabismo congênito, você já opera ele com 1 ano e meio, é a idade ideal para operar.
Então, você não consegue fazer isso num texto pequeno. Aí você vai como? Colocando a luz e analisando onde essa luz cai em um olho em relação ao outro. E você tem a estimativa do tamanho do desvio. E você também pode colocar a luz e colocar o prisma para saber o prisma que vai deixar a luz num olho simétrico com o outro. É o teste de Krinsky e de Hirschberg. Isso é importante para os estudantes, né? Esses dois testes na semiologia do estrabismo. E uma outra forma também, aí na consulta a gente obrigatoriamente tem que fazer o exame oftalmológico completo, tem que ver fundo de olho, tem que ver se não há nenhuma lesão que justifique o estrabismo. Tem muitos pacientes que têm baixa visão e o olho desvia, e aí é por causa, e aí você encontra a causa do desvio, toxocarias, alguma lesão, e aí é o chamado estrabismo sensorial. E aí também você vai, além de estudar, fazer o exame oftalmológico completo, que qualquer oftalmologista faz também, mas você faz no seu consultório isso, o exame de grau, lá da pupila, faz a correlação do grau com aquele tipo de estrabismo. Se precisar de óculos, ou para ver melhor, ou porque aquele óculos vai influenciar no desvio, você vai prescrever e o paciente vai voltar para você reavaliar. E também é importante estudar não só a parte de motilidade, né? Você vai pedir para o paciente virar para um lado, para o outro, ver a função dos músculos. Você também vai estudar a parte sensorial. Você vai testar a visão 3D, tem as formas de testar a visão 3D. Então, são vários testes que a gente faz. Então, Raquel, uma vez você dado o diagnóstico e classificado o estrabismo, que ele pode ser somente por uma falta de óculos, e pode ser por uma lesão nervosa, que aí já o óculos não corrige tanto. Aí você decide se esse paciente vai somente usar óculos, se ele aceita o óculos, quanto tempo ele vai justamente usar aquilo, e quando você tira o óculos, se o desvio volta, e aí você tem então que tomar outras medidas. Essas outras medidas seriam a cirurgia. Então, quando você toma assim, a decisão de dizer esse caso agora é cirúrgico, independente da idade. Certo. Então é o seguinte, a coisa mais importante, quando a gente, se tratando de criança, por exemplo, a coisa mais importante é a visão, é a coisa mais que a gente tem que se preocupar primeiramente. Então, se chega um paciente que tem um desvio e que não tem uma visão boa, antes mesmo de indicar qualquer procedimento cirúrgico, a gente vai prescrever os óculos, se realmente aparecer algum grau, e instituir o tratamento com tampão, certo? E esse tampão não é para corrigir o desvio, o tampão é para evitar ou tratar o desenvolvimento da ambliopia. Por quê? Você vai tapar o olho que tem a melhor visão ou que desvia menos, para estimular o outro olho que o cérebro está acostumado a ignorar. Então, o tampão não é para corrigir o estrabismo. Então, você prescrever os óculos, se tiver ambliopia, prescrever o tampão, aí você volta, aí o paciente volta. Se com os óculos o olho estiver alinhado, que isso geralmente acontece só em casos de hipermetropia com desvio convergente. Se o paciente chegou, o olho está alinhado, está com óculos, o olho está alinhado, não tem indicação de cirurgia. Aí os pais, mas se eu tirar vai desalinhar. Mas a situação do paciente é essa, tem que ficar com os óculos. Eu não posso operar um desvio que são os óculos que corrigem, porque senão na hora que ele colocar os óculos, o olho vai desviar para fora. Então, chegou no consultório, mesmo com os óculos, ainda tem desvio, vê a questão da cuidado visual, está usando tampão, a visão está melhorando, aí você espera a visão melhorar e aí indica a cirurgia. Então, tem o tratamento, né? Tem o tampão, tem os óculos, aí tem a cirurgia, certo? Que boa parte dos casos acabam envolvendo para a cirurgia, e aí a idade de indicação vai variar, de acordo com o tipo de estrabismo. Também tem pacientes que você indica óculos mais cirurgia. Tem pacientes que com os óculos diminuem só um pouquinho do desvio. Aí
o excedente de estrabismo que o óculos não corrige, a gente opera. Também tem pacientes que a gente acaba prescrevendo prisma, mas aí no caso de adultos, o que acontece? Tem alguns desvios adquiridos no adulto, que são muito pequenos e não tem indicação de cirurgia, aí você acaba prescrevendo prisma, o paciente usa nos óculos prisma. E também tem o botox, né? Só complementando, já que a gente está falando do tratamento, complementando, o botox pode ser utilizado em alguns casos de paralisia, porque se esse músculo que faz esse olho olhar para cá ficar paralisado, o antagonista vai contraturar. E aí você usa o botox para relaxar o antagonista, para diminuir essa contratura, e o desvio não ir aumentando. Então, Agora, normalmente, Raquel, como nos começos, quando a gente, oftalmologista, era eu, Monte, Teixeira e Anchieta. Então a gente fazia tudo, eu operava estrabismo também, não tinha essa especialidade tanto. A gente não concordava às vezes com esse tratamento que hoje em dia é comum, porque ele é temporário, né? Ele tem um efeito temporário. Aí, justamente, você falando isso, me lembra uma pergunta que é comum dos pacientes, e eu queria que você desse sua experiência. Você opera um estrabismo, o estrabismo volta? Ele pode voltar, sim. Geralmente, ele não vai voltar como era antes, mas ele pode voltar, ele pode recidivar. Tem alguns estrabismos que têm essa maior tendência a voltar do que outros. Por exemplo, tem um desvio, a exotropia intermitente, que é o desvio divergente, que acontece de vez em quando, ele tem uma chance das mais altas de voltar. Mesmo você operando, mesmo você deixando o paciente ortotrópico, ou seja, na posição como se ele nunca tivesse tido desvio. É uma característica desse desvio. Os desvios divergentes, de modo geral, porque a nossa condição de repouso, se a gente estiver dormindo ou estiver sob efeito de anestesia geral, os nossos olhos vão divergir. Então, provavelmente por conta disso, aumenta a chance dos desvios divergentes recidivarem. Uma outra coisa é porque a cirurgia de estrabismo ela é realizada nos músculos que movimentam os olhos, né? E os músculos, eles não são estruturas estáticas, pelo contrário, são estruturas elásticas e que vão se modificando ao longo do tempo. Do mesmo jeito que a nossa pele muda. Então, os músculos também, eles podem sofrer hipertrofia ou lipo. Eles podem, inclusive, eles podem deslizar um pouquinho do local que você colocou. E outra coisa muito, muito importante é que, quando a gente opera o estrabismo, a gente só atua em uma das causas do desvio, que é a parte muscular. Mas isso não é tudo. Muitos desvios são causados por falha no controle do cérebro sobre aquela movimentação, sobre a posição dos olhos. Então, a gente atua em uma parte, né? E aí... Existe, Raquel, muitas perguntas, porque o assunto é muito interessante. Você, quando terminar o programa, também você vai dizer assim, mas me esqueci de falar isso. Então, eu gostaria que você fizesse algumas anotações, já que aqui o programa está fazendo outras de perguntas que a gente não vai poder responder agora, porque o tempo já chegou no final. Então, eu queria que você preparasse mais alguma coisa do seu trabalho, algumas histórias de coisas que você imaginou, algumas histórias assim também que é importante e que estimularam você a fazer esse tipo de cirurgia. Mas, para a gente terminar, eu queria que você dissesse, assim, você aonde está trabalhando, qual é o local, o tipo de cirurgia que você opera, se você atende todos os convênios, como é que você faz, porque é interessante se saber que aqui na cidade existem pessoas que são capacitadas para atender e fazer o reparo cirúrgico dos estrabismos. Então, eu tanto atendo quanto opero
adultos e crianças, né? Qualquer faixa etária, qualquer paciente que tem estrabismo pode ser meu paciente. Eu atendo em vários locais, porque o que acontece? São vários colegas que pedem para eu, pelo menos um horário, atender aqui na minha clínica. Então, eu atendo no Estado da Visão, no Instituto de Olhos, na Clínica de Olhos Santa Beatriz. Atendo também uma vez por mês no Centro da Visão em Carnamirim. Deixa eu ver se eu esqueci de algum lugar. E também atendo na rede convênio, eu atendo Unimed. Então, eu atendo lá no Centro Clínico da Unimed do Via Direta e no Centro Pediátrico da Unimed da Deodoro. Pois bem, Raquel, eu lhe agradeço muito você ter aceitado esse convite de vir aqui para a gente fazer esse programa. E eu queria que você desse mais detalhes da próxima vez, assim que você puder, sobre a cirurgia. Como vai preparar a pessoa para a cirurgia? Como é o ato cirúrgico? O tipo de anestesia? Como é a recuperação do paciente? Porque tudo isso fica na cabeça do paciente que é estrábico. Ele às vezes tem medo da cirurgia e às vezes quando a gente explica é diferente. Então eu deixaria isso com você e mais as perguntas que a gente não pôde responder hoje, para você me fazer um outro programa para a gente voltar aqui a seu critério. E só para quem quiser também, me lembrei agora que eu tenho um Instagram que é só sobre estrabismo, que tem muita informação sobre pré-operatório, pós-operatório, mitos em estrabismo, que é estrabismo_natal. Repita novamente. Estrabismo_natal. Então, minha gente, hoje nós tivemos aqui a doutora Raquel Amorim, que é oftalmologista, médica com especialização em estrabismo, e nós falamos algumas coisas que eu tenho certeza que foi muito útil para as famílias que têm filhos estrábicos, pessoas que são estrábicas a vida inteira. Essas coisas que a gente falou aqui, todas elas têm solução. Ou é óculos, ou é um prisma no óculos, ou é um botox, ou é uma cirurgia que pode ser reparadora definitiva, ou uma cirurgia regulável. São coisas assim que muito tem que se fazer pelo paciente e que a gente consegue, sem precisar sair daqui de Natal para nenhuma cidade, resolver isso por aqui. Muito obrigado a vocês todos que assistiram o nosso programa, os colegas médicos de outra especialidade, os alunos, estudantes de medicina, e a doutora Raquel, que pegou seu precioso tempo, botou os meninos mais cedo para dormir e veio para cá para a gente trabalhar. Ok, então. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada também, doutor Marcos. Obrigada. Até a próxima. Até.